vocês nesse segundo mini curso do nosso ciclo chamado Diálogos sobre a História da África. Esse ciclo ele é formado por estudantes de pós-graduação e graduação da Unifesp, professores de diversas universidades federais, professores do Sistema Público de Ensino, que estão aqui organizando cursos para todos, né? Nesse momento que a gente atravessa, compartilhando saber, criando redes de solidariedade e de aprendizado. É com muita alegria que apresento vocês a professora Priscila Marques. Ela é mestranda em História da África do Programa de Pós-Graduação em História da Unifesp. Ela tem formação de graduação, bacharelado e licenciatura em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao longo da sua formação, ela fez toda uma trajetória de estudo da língua iorubá e de monitoria de ensino de cultura em língua iorubá, nessa perspectiva que ela vai estar apresentando para vocês hoje. E meu nome é Patrícia Teixeira Santos, sou professora de História da África do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo. A equipe desse minicurso é formada pela professora Priscila Marques, pelas nossas monitoras Denise e Samira. Cada uma de nós depois vai dar uma saudação para vocês, mas o que eu quero agora convidar a todos nós a nos organizarmos com relação ao nosso convívio aqui nesse espaço, que é um espaço muito diferente, né? Que estamos todos aprendendo a lidar com ele, e ainda mais para o ensino de uma língua africana tão importante, né? Como o Iorubá, e que está na tessitura e no sangue, nos nervos da história social brasileira, né? Então, em primeiro lugar, nessa comunidade aqui que a gente criou para essa aula, nós vamos ter 2 momentos de controle da frequência, porque isso é muito importante, ainda mais num curso com tantas pessoas inscritas, tá? A gente vai, nas primeiras meia hora após o início das aulas, será liberada a lista, e 1h30 depois da aula ter sido iniciada. Então, gente, vocês aguardem meia hora do início e depois 1h30, né? 1h30 depois do início das aulas. Então, veio meia hora, espera mais 1 hora, a lista sai de novo. Falando assim, bem concretamente. Já pertinho do fim da aula mesmo, na hora ali dos debates, dos esclarecimentos de dúvidas com a professora Priscila ou com os convidados da professora Priscila. Outra coisa que não preciso dizer, mas é sempre bom recordar, nesse grupo não será permitido, tá? De forma alguma, conteúdos de discriminação racial, de gênero, tá? Nem discriminações sociais de qualquer tipo, apologias políticas que violentem a dignidade humana de nenhuma natureza é admitido nesse grupo, tá? Outra coisa que é importante a gente dizer é assim, como será a dinâmica da aula, né? A professora ou o convidado da professora fará, né, a sua apresentação e no final vocês vão mandando as questões pelo chat. Nossa colega Samira, que vai dar um oi para vocês hoje, vocês vão ver o rostinho dela e a Denise, vão estar assessorando vocês no que for necessário, tá? E outra coisa que é muito importante, quem faz o curso é cada um de nós, né? Então, a nossa participação, a nossa assiduidade, a nossa pontualidade é que vai garantir que esse curso seja o sucesso, né? Que a gente precisa para ter uma boa experiência em conjunto, tá bom? Então, antes de eu passar a palavra à professora, eu vou chamar a Denise só para ela aparecer e saudar vocês e falar qual é a tarefa dela aqui nesse mini curso. Denise? Oi, gente, todo mundo me ouve? Sim, eu te ouço. Tudo bem? Eu sou monitora da disciplina História da África da Unifesp e agora do curso de Iorubá ministrado pela Priscila. E eu vou estar aqui para auxiliar vocês no chat. Muita gente já viu que eu mandei e-mails para os alunos, avisando das datas e tirando algumas dúvidas. Vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail mesmo,
ou lá no grupo do WhatsApp, perguntando aqui no chat, eu vou responder e estar de olho em tudo isso sempre que der, tá bom? E é isso. Bom dia. Vou apresentar agora a Samira. Samira, por favor. Olá, bom dia a todos. E Carol, eu vou estar auxiliando aqui vocês também no chat, né, recolhendo as perguntas para a Priscila conseguir responder no final, né, os questionamentos de vocês. Também estou presente assim no e-mail, se vocês quiserem mandar qualquer dúvida para mim, eu vou estar presente e vou responder, tá bom? É isso. Muito obrigada. E esclarecendo uma coisa importante, gente, sobre as nossas atividades, que vocês, por favor, não deixem de se inscrever no link do ciclo que a nossa colega Samira vai disponibilizar, tá? E que vocês cliquem o sininho. Eu estou parecendo uma youtuber, né? Mas porque o sininho, nós temos muitos minicursos acontecendo ao mesmo tempo, além das disciplinas de História da África. Então, o sininho vai dar acesso a vocês às aulas de Iorubá e a todas as outras aulas e minicursos que vocês possam ter interesse, que o nosso ciclo estará oferecendo. Tá bom, gente? Então, eu vou passar agora a palavra à professora Priscila Marques. Vou pedir que durante as aulas a gente desligue o microfone, tá? Para que a professora possa falar e explicar sem ter o problema da microfonia. E na hora do chat, se houver qualquer dúvida, a gente vai chamar a pessoa que fez a pergunta e a pessoa fala para maior esclarecimento, tá, Samira? Às vezes a pergunta está um pouco truncada e tal. É normal, isso acontece na comunicação digital, não há problema nenhum, a gente acolhe tudo. Só que, se tiver uma dúvida muito grande, a gente vai chamar a pessoa para que ela faça o devido esclarecimento. Agora eu passo a palavra à professora Priscila. Muito obrigada, Samira. E Carol, e Cabo, Erucomini Priscila, Moadada. Bom dia, sejam bem-vindos. Meu nome é Priscila. Como vocês estão? Professora Patrícia, muito obrigada pelas generosas palavras, por me apresentar. É uma satisfação muito grande. Eu vim aqui para... Estamos na Unifesp, estamos nas nossas casas. Então, dá licença para entrar aí na casa de todos vocês, agora. Gostaria de brevemente complementar a minha apresentação. Eu participei, né? Participei, porque agora com a quarentena está tudo muito adaptado. Desde 2018, do curso do professor Olukọ Onan Babá Olukọ Onan, que é o professor Carlos Henrique Onan Veloso, doutor em filosofia pela FRJ. Eu participei do curso dele como aluna e monitora durante esse tempo. A gente fez muitas pesquisas, muitas aulas, muitos materiais, enfim, foi uma experiência muito legal. Eu fui convidada pela professora Patrícia para oferecer esse curso na Unifesp, que talvez alguns que estão aqui participaram da primeira aula presencial e que, enfim, por conta da quarentena, tudo parou. E aí resolvemos retomar, então eu estou muito satisfeita de estar aqui com vocês, podendo retomar esse projeto. Quero agradecer a oportunidade à professora Patrícia, a Samira e a Denise pelo apoio, tá? E vamos lá começar a falar sobre o formulário, porque foi assim que a gente começou a se conhecer. E eu li todas as respostas que vocês colocaram lá sobre como foi esse momento do interesse. Porque estudar Iorubá é muito diferente de fazer uma outra língua, né? Então, tem muitas pessoas no curso que são de história, né? Que é da onde a gente vem organizando esse curso e todos os projetos aqui com a professora Patrícia. Tem os alunos de letras, que muitas vezes vêm porque se interessam por línguas em geral. Tem muitas pessoas que vieram por conta do candomblé, da umbanda, da religiosidade. Tem pessoas que vieram por conta do movimento negro, uma questão identitária, psicológica, ancestral, religiosa, enfim. Diversos são os motivos que vocês apontaram lá para mim de vocês estarem aqui. E aí,
O que eu pretendo aqui, nesse curso, é fazer uma aproximação ao idioma, à cultura e à língua. E eu não vou fazer isso sozinha, porque é impossível fazer isso sozinho. Porque nós não estamos falando de algo que se faz sozinho, cultura, língua, comunidade, ancestralidade, política, história, isso tudo está no coletivo. Então, vamos lá, eu preparei um material para vocês, com muito carinho, foi exclusivo para vocês, espero que vocês gostem. E esse material, na verdade, é um manual. Eu botei a apostila, mas podia ser um manual. Um manual para a gente se aproximar do que eu pretendi estabelecer aqui nesse curso, para a gente poder conversar. Porque, assim, muitos assuntos, muitas formas de a gente ver tudo isso. E ali, nesse material, eu reuni bastante informações para a gente não se perder. Se todo mundo pegar esse material, isso que a gente vai fazer agora, se a gente pegar esse material e dar uma lidinha nele, já vamos saber nos adaptar bem a esse ambiente. Então, Denise, alguém quer fazer alguma consideração? Porque, assim, nós vamos deixar a última meia hora para a gente conversar. Mas, com certeza, o microfone sempre estiver aberto, né? Se alguém quiser alguma coisa emergencial para falar, mas o ideal é a gente botar no final. Se fosse uma sala de aula, com certeza isso seria diferente. Mas estamos nos adaptando, assim, nesse ambiente. Beleza? Denise. Ai, legal, gente. Eu vi dedinhos levantando. Obrigada. É muito estranho, porque, assim, estamos juntos, mas estamos online. Denise, você está me ouvindo? Vou transmitir, então. Vamos fazer agora Vamos percorrer aí essa apostila, porque aí eu apresento o curso, apresento como nós vamos trabalhar, o que nós vamos conversar aqui, nós vamos dialogar. Bom, todo mundo consegue ver? Se alguém não estiver conseguindo ver a transmissão, avisa aqui no chat. Vamos lá. A apostila do minicurso de extensão Aproximações ao Iorubá. Agô, em primeiro lugar, desejo agradecer ao Olukoba Baonan por todo aprendizado e parceria. Modupé. Já na apostila, essa apostila não é uma apostila didática no sentido de vamos fazer exercícios nessa apostila. Ela vai trazer um panorama para a gente se localizar. Lembrando que, assim, nós já estamos localizados nessa cultura, nós já estamos conectados aí com diversos aspectos desse mundo, dessa espiritualidade, dessa ancestralidade, dessa história, dessa política. Então, assim, é mais para a gente afinar o olhar aqui ao longo do curso. Primeira coisa que eu coloquei na apostila é essa xilogravura da Júlia Gabriela, que ela chama de tequeté, essa xilogravura, esse símbolo. Esse símbolo que esse conceito, né, essa arte, ela chama de tequeté. Por quê? Tec é o sufixo, é o prefixo de tecnologia em inglês, né, ocidental, é o nosso conceito de tecnologia. E eté significa, numa tradução, né, numa aproximação, verdadeiro, em tupi. Então, a gente está falando aqui de uma tecnologia verdadeira, né? E essa tecnologia verdadeira, que é a natureza, ela não gera lixo, ela não polui. A tecnologia da natureza, ela é sustentável e tudo nela que vive, morre, vira adubo, vira chão, volta, não tem lixo, não gera lixo. Então, a gente está fazendo um diálogo aqui, né? Um curso sobre história e cultura. Oi? Alguém me chamou? Desculpa. Um curso de nos aproximarmos disso, mas ao mesmo tempo através da tecnologia. Então, já que nós temos que nos aproximar da tecnologia, que seja
a partir dessa reflexão também de uma tecnologia verdadeira que é a natureza, que nelas tudo se retroalimenta, tudo se transforma e tudo gera vida, não polui, não gera lixo. Vamos lá. Próximo, Denise, obrigada. Gosto muito dessa imagem, ela usa muito essa imagem, essa artista. Será que dá para aumentar um pouquinho? Dar um zoomzinho? Boa pergunta. Eu acho que não dá, viu? Se não dá, bom, espero que... Eu vou comentando também e esse nosso primeiro contato é justamente para apresentar as nossas informações e como conhecer. Então, como a professora Patrícia falou, né, ela é a coordenadora desse projeto maravilhoso, Diálogos sobre a História da África, no qual participa esse curso aqui de Iorubá, que tem aqui os nossos contatos, o meu contato, o contato das monitoras, e a diagramação e identidade visual de Júlia Gabriela, artista plástica. Tem o nosso link, tá? O certificado de conclusão. Eu estou ouvindo os cachorros legal aí, eu adoro cachorro, se for ver lá, eu gosto ainda. Mas, se puder tirar o som... Então, a certificação. Para ter a certificação do curso de horas, será necessário assistir pelo menos 7 das 9 aulas. Tá? Professor, eu não vou poder participar hoje. Com certeza poderá ser assistida a aula no YouTube, mas não conta como presença, tá bom? E aqui tem e eu vou mandar os slides. Nas aulas a gente vai usar uns slides e aí a gente vai apresentar esses slides. José, não funcionou, não. Oi, Gisele, tudo bom? Eu não posso sair daqui, não. Depois fazemos. Alguém, Denise ou Samira, veja se conseguem aqui no cantinho botar no mudo. Bom, o canal no YouTube, como a professora Patrícia falou, peço para vocês aqui, bem blogueira, sigam aqui, liguem o sininho para receber as notificações, tá? E a gente vai colocar todas as aulas lá, então é um material legal também para vocês compartilharem, para quem estuda História da África, que tem interesse. O grupo do WhatsApp, quem está aqui e não está no grupo, quiser entrar no grupo, nada que a gente vai falar no grupo também não vai ser passado a informação pelo e-mail. Então, é mais para interação, enfim. E o canal do curso de Iorubá, eu também coloquei aqui, que mostra um pouco do trabalho que a gente fazia lá na FRJ, com o professor Onan. Então, se vocês quiserem seguir aqui também esse canal para assistir os vídeos. O cronograma das aulas. Nós vamos ter 9 encontros. Nesses 9 encontros, eu achei legal trazer os convidados também. E aí eu vou apresentar de forma breve aqui o cronograma, tá? Provavelmente eu vou me animar, não vai ser tão breve, mas eu vou me esforçar aqui com vocês para a gente ter uma ideia geral do que nós vamos estudar, que eu planejei aqui para nossa interação nessas semanas de julho e agosto. Então, a aula de abertura hoje, mas para a gente se conhecer, se apresentar, ter o primeiro contato. Na segunda aula, aproximando a Iorubá, que aí eu vou falar um pouco de história, né, um pouco de cultura, mas mais da parte de história. Por quê? Esse curso aqui não é um curso de religiosidade, não é um curso de contação de histórias, não é um curso de filosofia, é um curso de história. Então, eu vou trazer vários recursos, mas a perspectiva aqui é a gente entender esse universo do mundo iorubá como parte de um conhecimento que tem que ser localizado dentro da institucionalidade do saber. Então, assim, para além da gente ter todas as nossas questões políticas que envolvem todos os saberes, aqui eu quero mostrar para vocês como isso entra no currículo escolar, como isso entra na história, como esse curso pode oferecer ferramentas para vocês, para suas práticas profissionais, mas também como formação para nós aqui. E lembrando que eu quero muito ouvir vocês no final, é muito estranho ficar falando assim, sozinho,
Mas assim, quero muito ouvir vocês no final, para a gente poder trocar sobre isso, né? Então vamos ali continuar apresentando aqui. Na terceira aula é sobre filosofia, e aí vem o meu professor que vai falar sobre filosofia iorubá. Ele é um especialista nisso, então vai ser uma oportunidade de diamante, assim, ter ele aqui. Muitas saudades dele, mas enfim, vamos ter uma super aula de filosofia iorubá com ele. Depois nós temos a aula com a professora Gabi Maquena. A professora Gabi Maquena, ela tem uma livraria, ela é livreira também, ela é mestra pela Unirio e é livreira. Ela tem a livraria Timbuktu, se vocês quiserem seguir também no Instagram. Ela vende só livros, especialmente, né, não só, mas especialmente livros de história africana e afro-brasileira, história, cultura, língua, história em quadrinho, infantil, enfim, é uma livraria fantástica. E ela vai fazer uma aula para nós sobre contação de histórias, da contação de história para nós, porque isso é fundamental para a tradição oral, para a oralidade, esses itãs, né? Essas histórias que ensinam, que explicam e que criam caráter. Enfim, vamos lá. Depois nós temos Como Olhamos para Áfricas, Beni, Tabi, Beco. Beni, Tabi, Beco. Sim ou não? A gente vai fazer um jogo, um verdadeiro ou falso sobre a história da África. Essa vai ser uma aula sobre isso. É muito legal a gente ter formas dinâmicas, né, de trabalhar. Então, eu acho que um verdadeiro ou falso, um Tabi, um Beni, Beco, Beni, Tabi, Beco pode ser bem legal para a gente. Então, eu vou mandar para vocês para casa depois, e aí a gente vai corrigir em aula. Mas tem outras coisas aí, eu estou só apresentando. Quando a gente fala de Iorubá, né, então assim, vamos estudar Iorubá. Eu me preocupo muito com as imagens que isso pode causar, né, as imagens. Então, por um primeiro contato, de olhar para o continente africano, essa dimensão, mais de 50 países, dezenas de milhares de povos, enfim, quando a gente olha para lá, falar em Iorubá acaba criando uma imagem de que África é Iorubá. E aí, com essa minha preocupação de trazer essa diversidade de culturas, de línguas, eu vou trazer dois convidados, que um vai falar, que é o professor e mestre Tinho Kabunki. Ele é da Guiné-Bissau. Ele já organiza há em torno de 10 anos o Núcleo dos Estudantes Africanos e da Diáspora na UFRJ, que ele organiza diversos cursos lá, que ele dá também com convidados, como o professor Carlos Moore, Catiúcia Ribeiro, e vários outros professores oferecem cursos a partir desse núcleo. É um núcleo muito legal. Esse nome dele é o nome do Facebook também, ele sempre posta muita coisa, então para quem tem interesse, né, nessa aproximação com os estudos sobre isso, ele é uma ótima referência. O professor Vitor Souza, no dia 15, que vai falar sobre o idioma Bambara, ele é professor doutor, e o idioma Bambara foi o idioma o qual o Império do Mali, durante a Idade Média, esse império teve uma carta oral, a carta Mandinga. E essa carta que unificou o império. E essa carta foi vinculada através da oralidade. Olha isso, gente. Unificou o império pela oralidade. Muito fantástico. A tese dele é sobre isso. E no idioma era o Bambara. E ele vai falar sobre esse idioma. Bom, a nossa penúltima aula vai ser sobre o Có. Có, para mim, é uma das palavras mais fantásticas. Uma das palavras que, assim, a gente se aproxima do idioma, a gente se aproxima do Iorubá, mas não se aproxima pelo verbo to be, sabe? Pelo fast food. A gente se aproxima pela história, pela cultura, pela língua, pela ancestralidade, pela luta, por vários aspectos, né? E aí, essa forma de se aproximar, ela fica muito conectada nessa troca, nesse diálogo, né? Que é o ensinar, é o aprender, é o construir. Essa conexão que seria o Có. Có significa ensinar, aprender, construir.
Enfim, e aí a gente vai falar mais sobre isso. E na última aula, pode passar aí, Denise, por favor. Vamos lá. Atividade de conclusão. Estamos aqui nesse momento com 204 pessoas na sala. Eu estou extremamente satisfeita por a gente estar reunidos aqui hoje. Mais uma vez, muito obrigada por me receberem aí na casa de vocês, né? E eu sei que todo mundo aqui está extremamente afetado pela Covid, né? De alguma forma, a vida de todo mundo impactou e mudou completamente, né? A minha, pelo menos, mudou demais. Eu tinha vindo para cá, para São Paulo, para começar o mestrado na Unifesp, né? Que eu sou do Rio. E aí, um mês, tudo fechou. Enfim, estamos muito sensibilizados, mas também estamos seguindo em frente. Estamos seguindo em frente. E sabendo que nós não nos conhecemos, que cada um aqui vem de uma área de trabalho, de atuação muito diferente uma de cada um, e isso é muito rico, isso é muito diverso. Então, assim, eu vou falar muito aqui, mas eu também quero ouvir vocês, né, ao longo das aulas, mas assim, porque eu acredito nessa troca, né? É através da troca que de fato a gente constrói, ocorre de novo. Então, aí, esse curso, eu pensei, aí depois vocês... Seria legal, assim, depois vocês darem uma olhadinha, dar uma lidinha na apostila, porque aí sintetiza um pouco do que está sendo proposto, né? Eu não vou ler tudo, mas a atividade final é um momento que, longe de... Esse aqui não é um curso obrigatório, é um curso livre, então eu não quis pensar uma atividade padrão para cada um de vocês. A ideia é que o que seja feito na última aula, cada um pode ser feito individualmente ou em dupla, cada um vai apresentar. Tem 10 minutos para apresentar, né? Individual e dupla. Como que algum dos debates, alguma das questões que nós trabalhamos aqui durante esses 9 encontros, como isso afetou a sua prática profissional. Então, assim, tem gente aqui que está na graduação, tem gente aqui que não é da universidade, tem gente que é professor, tem gente que é de letras e é outra coisa, enfim. Muito variado. Então, a ideia é, pelo tudo que passamos por aqui, como que alguma coisa te tocou, te afetou, que você foi afetado, e isso vai entrar no seu cotidiano, na sua prática profissional, na sua prática estudantil. Então, assim, no outro curso que eu estava acompanhando com o professor Anan, teve um aluno que fez uma performance artística, porque ele é bailarino, teve uma professora que fez um plano de aula, teve um outro aluno que fez uma música para aprender as vogais, teve colagem, enfim, pintura. Essa atividade é uma atividade livre, que tem a ver com o curso e que é para vocês mostrarem como foram afetados. E essa atividade vocês vão apresentar para nós, para a gente trocar aí como é que esses 9 encontros nos afetaram e como a gente pode dividir um pouco sobre isso. Então, essa é a atividade de conclusão. A gente tira dúvidas depois, estou aqui sempre, se vocês quiserem falar comigo no WhatsApp, no e-mail, para a gente ir também trocando o que quiserem comentar comigo. Quero fazer isso, acho que é legal. Bom. Ou só fazer. Seguindo, ferramentas. Ferramentas são muito importantes. Estamos nos aproximando de um outro idioma, outra proposta filosófica, cultural, então, antirracista. Então, assim, é importante a gente entender o que eu pretendo fazer como proposta pedagógica aqui entre nós. Tudo bem, professora Patrícia? Estamos seguindo. Denise, Tamira. Tranquilo. Estou falando muito rápido, está conseguindo pegar bem? Para mim tá ok, mas acho que tá tranquilo aí. E aí, pessoal, tá tranquilo? Bom, Tá tranquilo. tranquilo. Vamos lá. A proposta pedagógica. Obrigada, gente. Ai, que lindo!
Muito obrigada, tudo ótimo, tá sussa, nós, tá ótimo, muito obrigada. Priscila, só um momentinho. Eu vou pedir às nossas monitoras que já podem passar a lista de frequência agora. Por favor. Pessoal, se vocês quiserem colocar aí perguntas, comentários, dúvidas, pode ir colocando no chat, que essa Mira, ela vai reunir. Então, já fica aí na cabeça de vocês o que vier para trocar, já vai colocando, e aí a gente já vai comentar tudo isso. Aí, já está o link da presença, por favor, não esqueçam de assinar a presença, para a gente poder fornecer os certificados para vocês desse curso. O formulário está fechado. Tudo bem, a gente já recebi aqui a informação e aí ela vai habilitar lá, tá bom? Samira, Denise, se vocês puderem habilitar o formulário aí para todo mundo. Tá ok? Vamos aguardando enquanto a gente ouve a Priscila. Obrigada, professora. Vamos lá. A proposta pedagógica. Essa proposta pedagógica vem de uma palavra, de um conceito muito caro, muito importante, que é o conceito de Egbert. Egbert significa comunidade, companheiro, par, associação. Eu gosto muito dessa palavra e ela me afeta de diversas formas. Eu gosto muito de pensar que sozinhos nós até conseguimos fazer as coisas, sabe? A gente até consegue sozinho, a gente vai lá, vai, se dedica e faz. Mas juntos e juntas, juntos, nós fazemos melhor e chegamos mais longe. Então, essa proposta pedagógica de criação de Egbert se aproxima muito ao conceito da Bell Hooks, no livro dela Ensinando a Transgredir, quando ela fala de comunidade de aprendizagem. A gente vem de uma trajetória da educação brasileira enquanto um braço do Estado democrático, do Estado colonial, do Estado capitalista, do Estado assassino, desse Estado diverso, a beça, mas que também tem cor, esse Estado branco, esse Estado excludente, esse Estado colonial, enfim. A gente tem aí bastante adjetivo para dialogar sobre isso. Mas o objetivo aqui é entender que essa educação brasileira, que é orientada desde 1932 com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, ela é laica, laica, universal, pública e gratuita. Esses são os 4 pilares da educação brasileira. Só que quando a gente vai retomar esse manifesto, a gente não está escrito ali, mas a educação brasileira ela é organizada através da eugenia. Então, a escola ela tem uma tradição racista muito forte por conta do epistemicídio, por conta do silenciamento das histórias africanas e afro-brasileiras. Então, é um lugar muito cruel para muitos de nós. Foi muito cruel. Mas a gente está construindo aqui o meu trabalho é no sentido da gente construir um espaço de reflexão e de uma atuação... Oi? De atuação profissional antirracista. Oi, amiga, tem alguém falando comigo. Oi? Tá, deve ter sido só um microfone. Vamos lá. A minha intenção, minha intenção não, o meu projeto pedagógico que a gente está traçando aqui, esse projeto que é pedagógico, mas também é uma proposta cultural de organização, de pensar a sala de aula pedagógica, assim, em sentido amplo, que seria pensar nessa construção de UEGBE, que é uma comunidade de aprendizagem, ou seja, cada um que está presente aqui é importante para o bom funcionamento do curso. Cada um e cada uma tem a oferecer, tem a receber, tem a trocar, e é fundamental que a gente troque nesse processo. Então,
nossos caminhos foram cruzados, nós estamos aqui. Então, eu espero que seja um bom processo. Bom, enfim, vamos lá. E aí, me confundi aqui quando a moça falou, eu perdi aqui meu fio da meada. Vamos lá, dicionário. Dicionário. Esse dicionário aqui é do José Beniste, Iorubá, português. Esse dicionário, ele é um material... Depois eu vou falar sobre isso com mais calma ao longo do curso, mas é um material muito bom para você começar a estudar, você fazer as suas pesquisas. Quem puder investir, quem quiser se mergulhar na língua, né, pode investir, mas também tem aí o link do Passeio Direto para você fazer um download, tá? Pode passar, por favor, Denise. Tá, então a gente já tem a ferramenta do dicionário, que é onde a gente pode tirar nossas dúvidas da língua. Mas, Priscila, como é que eu faço para escrever Iorubá aqui no meu celular ou no meu teclado? Porque eu não vejo isso aqui, eu não vejo as letrinhas, né? As outras vogais, tem coisas que não tem. Como é que eu faço? Tem um aplicativo, o SwiftKey, que é da Microsoft, que você baixa na Play Store. Eu acredito que tenha na Apple também, na loja da Apple. Eu esqueci o nome agora da loja da Apple. Apple Store. E aí você baixa esse aplicativo, instala ele no seu celular, e aí você coloca a opção de Iorubá. E aí quando você for digitar, tem ali a opção também. Você não exclui o português, ou o inglês, ou enfim, a língua que as outras línguas que você tiver aí, você pode colocar o Iorubá. Possivelmente, ou não, em África, em Ásia, talvez... Licença, bom dia, professora. Você poderia... Oi? Oi, desculpa, você poderia repetir o nome do aplicativo? Bom dia. Bom dia. O nome do aplicativo é SwiftKey. SwiftKey. Só que esse nome está na apostila. Eu estou transmitindo aqui a apostila na tela e eu mandei no grupo do WhatsApp e no e-mail. Tem o nome lá escritozinho também, na apostila, mas eu vou escrever aqui no chat. Swift. Certo. Essa apostila você já mandou para o e-mail, é isso? Já mandei para o e-mail e já mandei no WhatsApp. Se não recebeu, tiver algum problema, manda um e-mail para mim ou um WhatsApp para mim. Eu não estou nesse grupo de WhatsApp ainda, não. Então tá bom. Então, assim, fala com uma das monitoras ou comigo no e-mail ou no WhatsApp. No WhatsApp não, né? Mas no e-mail e a gente te coloca lá, tá bom? Tá bem? Tá certo, ok. Obrigada. Nada. Desculpa a interrupção. Nada, que isso, tudo bem. Professora, eu não consegui fazer o cadastro e colocar o nome na lista. Tá, olha só. As monitoras vão dar uma olhadinha sobre a lista e mais tarde a lista vai passar de novo na sala. Então, se você ficar aí, tem como você assinar ela mais tarde, só ficar de olho aí no chat. Tudo bem? Tudo. Obrigado. Nada. Bom, retomando as ferramentas. Então, ferramenta é proposta pedagógica, é como a gente pretende se comunicar, se entender o que é esse espaço aqui, como que a gente constrói isso. Porque a gente está falando de uma história sensível, a gente está falando de uma história que a gente não conheceu na escola, a gente está falando de uma história que muitas vezes a gente conhece pelos corredores, pela espiritualidade, pela literatura, pela religiosidade, enfim, por outros meios também, pela música, pela arte. Tá? Aí a gente falou do dicionário, falamos do aplicativo e agora mídias sociais. Eu tenho quase certeza, posso estar errado, mas tenho quase certeza que todo mundo aqui está no Instagram. Né? Todo mundo fica naquele momento no Instagram e tal. Então, assim, uma proposta de 3 páginas para vocês colocarem aí na sua timeline, que é Educa Iorubá, Ogan Iorubá e BBC News Iorubá. As 2 primeiras são de educação linguística, assim, fala um pouco de algumas palavras, para algumas traduções e tal. E a terceira é uma questão mais contemporânea.
Quais são as notícias que estão circulando na Yorubalândia hoje, em Yorubá, né? Então é legal porque tem uma imagem, então para vocês seguirem essas páginas, pode ser legal para inserir no seu cotidiano. Lembrando que estamos fechando aqui, já estamos chegando na metade para o final da minha apresentação. Essa apostila é para a gente abrir um leque, abrir um leque de aproximação. Não é para esgotar o debate, pelo contrário, a gente mal começou. E também outras sugestões são super bem-vindas. Mas eu lembro que quando eu fico como aluna e eu vou para uma aula, eu sempre falo assim, eu quero saber um monte de coisa sobre isso. Então, eu resolvi trazer um panorama para a gente se aproximar por diversos campos, né? Então, e aí vem as outras indicações que eu faço para vocês, que é uma indicação de literatura, que é esse livro, do O Leão e a Joia. Esse livro, gente, é Prêmio Nobel de Literatura. Foi o primeiro homem africano, a receber um prêmio Nobel. Foi em 1986, o nome dele é Wole Soyinka. Foi em 1986 que ele recebeu esse prêmio Nobel. E em 2012, essa edição passou a ter essa edição brasileira. É uma peça, não é um romance página por página, de parágrafos, é um romance, é feito no diálogo e é uma obra-prima, literalmente. Então, para quem se interessa por literatura e quiser se aproximar dessa forma, porque cada um tem um gosto, eu acho que talvez algumas pessoas são mais tocadas pela literatura, pela história, pela ancestralidade, pela mídia. Então, assim, essa ideia de trazer essa diversidade de caminhos. Então, esse romance aqui é maravilhoso, eu estou terminando ele agora. É sobre uma aldeia iorubá. E o que acontece, os debates que acontecem em torno da cultura iorubá e do contato com os ingleses, né? E as formas de lidar com tudo isso. Enfim, que são muito cruéis, aí vai apontar sobre epistemicídio, sobre a cultura colonialista, sobre educação, enfim, vários temas muito legais. O Wole Soyinka também é um grande ativista político. Ele já teve livros que foram proibidos na Nigéria, na época da ditadura militar. Hoje ele reside nos Estados Unidos e tem várias obras que fica assim como um pontapé inicial, assim, conhecê-lo. Vamos lá. Pode passar, por favor. As minhas aulas, eu vou usar slides, né? Eu vou fazer uns slides e a gente vai discutir a partir dos slides, porque eu acho que é uma boa ferramenta para a gente dialogar. E também, a gente está na mídia, sabe? Olha só, a gente está na mídia. Então, assim, a estética é importante na mídia. É chato ficar falando, não tem ninguém, sabe? Vocês estão aqui dentro da minha casa, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mas eu sei que é uma tela fria. Então, quando a gente pode trazer elementos estéticos, artísticos para os nossos encontros, para mim, isso é um bom caminho. Então, eu trouxe aqui o artista Ibeji Meje, também conhecido como Gênio 77. Ele é iorubá. Na Yorubalândia, no geral, é muito comum ter gêmeos, são muitos gêmeos, e assim, na cultura, né? Coisa boa nunca vem uma só, vem sempre dois. Coisa boa nunca vem sozinha. Quando vem uma coisa boa, vem sempre duas logo juntas. É um povo de prosperidade, é um povo de fartura, de abundância. Então, quando fala isso, né, dos gêmeos, me remete muito a isso. Pois bem, o Ibeji Meje, ele é um grande artista plástico. As obras dele vão circular muito pelas galerias de arte. Ele também foi um ativista político, fez parte do movimento modernista, ganhou prêmios. Enfim, coloquei aí uma breve biografia desse super artista, que é da cidade de Ijara, na Yorubalândia. Então, pode passar.
Denise, muito obrigada, querida. Enfim, aí coloquei aí um textinho de uma tradução livre do Indigo Arts, que é uma página de artistas plásticos, muito legal. E aí, por exemplo, queria convidar vocês a olharem com um pouquinho mais de atenção, não sei se por conta do tamanho da imagem, né, a gente consegue ver bem, mas assim, dá uma olhada nessa imagem, o que vocês conseguem ver. Essa imagem é muito rica. Esse artista, ele traz essa enxurrada de detalhes, essa cosmopercepção de ver a vida, com essa diversidade de cores, desenhos, símbolos. Então, aí são os deuses, são os três deuses do oceano, são os deuses do oceano, do ar e da natureza, né? Então, consegue ver três corpos, né? Tocando instrumentos, segurando coisas. Aí atrás tem a aldeia, tem várias casinhas, várias tabancas. E tem as árvores, enfim. É um artista muito legal que a gente vai estar trazendo. Eu estou fazendo uma homenagem, na verdade, a ele, trazer ele para o curso, e também vai estar nos nossos slides. Pode passar. Esses dois mapas servem para a gente se localizar geograficamente nesse território geográfico que nós estamos falando, né? Então, assim, esse primeiro mapa, eu acho que é muito importante a gente trabalhar com os mapas. Os mapas, pô, são nossos grandes aliados, né? Eu vou estar trazendo também ao longo das nossas aulas. Tem no canto superior direito aqui, assim, do mapa, tem o mapa da África, né? E aí depois tem o mapa da África Ocidental, né? A Nigéria ali em verde e os outros países do lado. E aí eu faço o destaque da onde se encontra essa nação, essa identidade cultural que é a Iorubá, né? Então ali na região da Nigéria, do Benin, do Togo, da costa ali do Marfim e também um pouco na Serra Leoa, especialmente nessas regiões. Estamos só passando, depois a gente vai mergulhar nisso. Tá? E alguns países que fazem parte dessa diáspora, como Cuba, Estados Unidos e Brasil. Pode seguir. Já nos aproximando do penúltimo slide, continuando nessa aproximação ao idioma, aproximação a essa cultura, eu coloquei aqui 3 temas. O primeiro que foi a visita do Oni de Fé, do rei de Fé ao Brasil em 2018, na qual ele deu várias entrevistas, ele recebeu um prêmio, ele visitou a Academia Brasileira de Letras, recebeu a medalha Tiradentes na Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro. Então, é uma conexão que se dá tanto na tradição, na religiosidade, na política e na contemporaneidade, muito importante. A visita dele é uma visita para trazer também contatos de conexão com os nossos ancestrais, com a nossa história, enfim, diversos sentidos. É muito potente isso aí, fica o tema para vocês pesquisarem depois, quiserem ver aí. Foi a visita dele. O idioma iorubá, assim como o idioma quimbundo, recentemente também se tornou patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Então, no dia, inclusive na semana que isso se tornou patrimônio, o Globo visitou a gente lá na FRJ, a gente saiu no segundo caderno, como uma dessas expressões da importância da gente aprender esse idioma, identificar esse idioma no nosso português brasileiro, identificar essa cultura na formação social do Brasil, né? E aí tem a notícia desse reconhecimento do idioma como patrimônio. E a Lei 10.669, atualizada pela 11.645, que torna obrigatório o ensino de História da África, afro-brasileira e indígena. Então, eu deixei aí no final uma Adinkra-Chant, a Aya, que também é o símbolo do grupo que eu participo. Gente, tem algum telefone, algum microfone aberto. E aí tá dando um ruidinho, se puder, por favor. Isso, obrigada. A Aya, que é uma Adinkra-Chant,
que fala, enfim, várias interpretações, mas que fala especialmente de nós fazermos o que precisa ser feito, né? Nós não temos medo. É aquela samambaia que cresce entre duas pedras de concreto. Ela cresce porque ela tem que crescer, porque ela tem que florescer e porque ela segue em frente. E é o símbolo também do laboratório que eu participo lá no Rio, com a professora Milka Pereira, de educação antirracista. É o nosso símbolo lá. Para terminar, último slide. Bibliografia, gente. Aí eu coloquei um monte de coisa, porque assim tem muita produção sobre história iorubá, história da Nigéria, sobre esses trabalhos. A minha pesquisa no mestrado com a professora Patrícia é uma pesquisa que eu vou analisar os jornais nigerianos, né, os jornais da região ali, da Yorubalândia, da região de Lagos, como que as ações, associações e resistências ao colonialismo britânico eram vinculadas pela mídia. Enfim, a minha pesquisa vai se dar sobre isso. Então, eu estou aqui discutindo com vocês também, nessa bibliografia, um pouco da Nigéria no geral, também tem um pouco disso. Mas tem muitos desses, a maior parte desses materiais você consegue facilmente no Google, é só jogar lá o nome que vocês encontram. E é isso. Queria agradecer muito a escuta atenta de todas e todos e todas. Professora Patrícia, fique à vontade também, se quiser fazer algum comentário. E agora eu vou abrir para as perguntas para a gente. Eu não li o chat. Bom, gente, eu estou muito contente porque eu estou aqui num trabalho. As monitoras estão sendo espetaculares. Vocês não têm ideia, gente, do que é apoiar uma pessoa que está falando e ajudar vocês, ajudar quem está com problema de conexão, ajudar quem está com problema de áudio. Gente, eu passei o tempo, meu olho está até meio zonzo, de tanto que eu passava nas telinhas individuais, via no WhatsApp, as monitoras, super monitoras conversando. Vocês não têm ideia do que elas seguraram aqui de ajudar as pessoas, né? Então, eu quero agradecer a elas, que eu não tinha essa dimensão, né? E aí, agora eu vou falar com a Samira. Samira, ela tem as questões já do chat, né, Samira? E a Samira vai passando para você, você vai respondendo, e aí qualquer dúvida a gente abre para a pessoa que fez a pergunta, tá, Samira? Você vê aí, abre, aí a pessoa faz a pergunta, e os demais eu vou pedir para continuarem com o microfone desligado por enquanto, tá bom? Samira? Só um momentinho, que eu não estou conseguindo apresentar a minha tela. Tá, a gente aguarda. Eu acho que precisa de dar permissão. Ô, Samira, enquanto você está vendo aí, eu não li todas, não li na ordem as perguntas, mas eu vi uma aqui legal e eu já vou respondendo, tudo bem? Tá bem. Como foi o meu processo de aproximação? Então, eu já tenho uma aproximação com a espiritualidade da Umbanda e do Candomblé. Eu não sou iniciada, mas eu sou consulente, eu participo das festas, então eu tenho uma conexão espiritual com isso. E aí, falando assim sobre mim, né? A minha família, porque eu sou lida socialmente como uma mulher branca, mas eu não me identifico, né? Eu me sinto colonizada. Eu sou uma branca descolonizada nesse processo, porque eu entendo que essa identidade ela é construída também a partir do contato e a partir da minha vida mesmo, né? Porque a minha família, por parte de mãe, eu tenho uma localização dessa minha família. Essa família ela é portuguesa, ela vem da região de Manteiga, mas, por outro lado, a minha família, por parte de pai, que vem de Minas e do Piauí, que é a parte da minha família que é preta, eu não conheço essa história. Então, eu me aproximo também por uma questão de ser professora, né? Eu estava na universidade e eu queria estudar história. E eu estava fazendo história, eu gostava muito. E aí, uma questão para mim era saber qual é a minha história, né? E
E História da África eu fiz a matéria com o professor Cláudio Pinheiro, que é o professor de História da África da UFRJ, com a professora Mônica Lima, que é uma rainha na minha vida, uma professora que tem uma admiração absurda, extrema. Assim como a professora Patrícia, são assim, grandes inspirações de vida profissional, em vários sentidos. E aí eu comecei a estudar com o professor Amilcar os jornais do PAIGC, que é o Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, e as escolas, né? O jornal dessas escolas ao longo da guerrilha, que foi entre 1963 e 73. Essa guerrilha contra o colonialismo português britânico, a ditadura do Salazar, portuguesa, né? E aí fiz a monografia com ele sobre isso, mas já tinha me aproximado do Iorubá por conta de um interesse mesmo em entender o que estava sendo falado naquelas músicas, a filosofia, porque eu estava estudando África e eu queria me aproximar do idioma. Porque não tem como você conhecer nada se você não sabe quais são os símbolos, o que significa esses processos e tal. Eu acho que pode desligar perfeito! Nossa, maravilhosa, Samira, tô vendo aqui. Vai terminar aí ver se eu consegui responder aí a pergunta da nossa colega. Então, eu fui fazer o idioma com esse interesse. Tanto o interesse pessoal, de entender esse processo, dessa espiritualidade também, mas não só isso, eu acho que é fundamental, e o que é mais importante hoje, eu estando aqui nesse curso da Unifesp, é como isso tem que entrar nas escolas e nas universidades, como que esses saberes africanos precisam entrar. E os outros processos a gente vai continuar tocando, que é a luta antirracista na educação, é o caso do George Floyd, é a Marielle Vive, é um monte de outras questões que envolvem a questão racial. Mas aqui, especialmente, a gente está querendo trazer para esse recorte. E eu fui estudar essa língua para me instrumentalizar, né? Pensando nesse quesito profissional, me instrumentalizar, para poder compreender esse processo e poder falar sobre isso de forma mais respeitosa, de forma mais original, né? Porque a gente já tem muitos livros, muitos discursos, né? Que quando a gente olha para fora, olha para a janela, né? A gente vê todos os discursos que a gente enfrenta por conta do racismo. E a história da África, ela não pode ser vista de forma desconectada com essa luta antirracista. Ela traz ferramentas de discurso, de empoderamento, de dignidade, de história, sabe? Que são muito fundamentais. Então, espero que tenha ido aí a pergunta. Vamos lá para as outras? Samira, fala aí para mim. Vamos. Modo pé, Priscila, obrigada. Agora a gente vai para a primeira pergunta. É mais um comentário, assim. A primeira pergunta, então, é legal se alguma das pessoas que forem ditas, algumas das palavras que forem ditas, forem escritas aqui para visualizá-las. Então, é mais uma sugestão mesmo. Só para... não tem aqui o nome das pessoas, e aí eu vou falar amigo. A amiga que mandou a primeira... Essas palavras todas que eu falei estão na apostila. Então, se dá uma olhadinha lá, que vai estar escrito. Acho que seria legal da próxima vez eu pegar o nome das pessoas, mas tudo bem, a gente tem. Não tem problema não, é amigo. É o nosso Egbé. É isso. A segunda pergunta, então, Posso só dar uma sugestão? Chama de ser de luz, que aí todo mundo tem um ser de luz dentro de si e não tem problema. A segunda pergunta, então, é a seguinte. Meu companheiro está ouvindo a aula agora e se interessou em participar do curso. Ele é aluno da UFBA e ainda é possível se inscrever? Ai, gente, a UFBA. Ai, Samira, vamos para lá quando acabar o coronavírus. Então, infelizmente, a sala já está cheia. Nós temos aí 195 pessoas. Temos também mais de 300 pessoas inscritas, então talvez tenham pessoas que vão vir hoje, não vão vir na outra, e vão vir nessa. E, enfim, cada um no seu ritmo. Então, assim, a sala já está bem cheia.
vamos deixar para as próximas oportunidades, tudo bem? Tudo bem, mas lembrando que tem o canal do YouTube, dá para ver todas as aulas gravadas. Lançou. É isso aí, Samira, obrigada. Pergunta 3. A pergunta 3 é sobre as razões, né, que te levaram a trilhar esse caminho, você já respondeu. A quarta pergunta, na verdade, é um comentário, né, de um participante falando que existe um app que ele sabe que há para Android chamado Yorubá 111, que é um app para ensinar Yorubá para crianças, que pode ajudar no aprendizado. A quinta pergunta é a seguinte: Bereke Eko significa entrar? Não sei. Não sei, eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar e falo para você na próxima aula. É Bere... Como é que é? Bereko. Bere... Bereko, B-E-R-E-E-K-O. São duas palavras. Bere, B-E-R-E-E-K-O. Bereko. Então, sobre essa questão do ser de luz, gente, eu não sou bilíngue em Yorubá, não sou. Eu estudo o idioma desde 2018 e eu não tenho problema nenhum em falar aqui para vocês o que eu sei e o que eu não sei. Eu vim aqui para dividir o que eu estou estudando, mas a gente também, eu sinto que eu vou aprender muitas palavras com vocês e já começou, né? Já começou agora, que eu vou pesquisar e vou falar para vocês depois na próxima aula, que eu vou dar uma olhadinha aqui. Mas sempre que vocês tiverem alguma dúvida de o que significa uma palavra, se significa isso, significa outra coisa, falem comigo. Porque essas traduções, elas dependem muito do contexto. A mesma palavra pode significar várias coisas. E tem o Yorubá brasileiro e tem o Yorubá africano. Aí o Yorubá africano tem o Yorubá do Benin, tem o Yorubá da Nigéria e os outros Yorubá. Então, assim, tem muitas traduções. E aí o nosso exercício aqui seria também entender essa complexidade. Pergunta Samira. 6. Professora, por favor, pode repetir o nome do símbolo que falou agora há pouco? Aya. Botei aqui no... Gente, eu até tenho ela tatuada aqui. O pessoal do meu grupo de pesquisa a gente fez. Tá bem. Pergunta 7. Quais países africanos falam Yorubá? Nigéria, Benin, Togo, Costa do Marfim, Serra Leoa, um pouquinho também. Respondido. Pergunta 8. O Brasil, né? Sim. O Brasil. Aí tem a diáspora. Pergunta 8. Eu gostaria de fazer uma pergunta. As aulas com os professores convidados será dividido com a Priscila? Eu vou fazer uma breve apresentação e eu vou deixar mais a aula com eles. Especialmente o professor Onan. Gente, essa aula, o professor Onan mudou minha vida, sabe? Ele é incrível, Babá Olukol Onan. E aí, tanto questão filosófica, espiritual, política, ele é fantástico. E ele que me ensinou tudo. Se eu estou aqui hoje, foi porque eu tive esse período todo de aprendizagem com ele, de vivência com ele. A Gabi vai ser contação de histórias. Ela é maravilhosa, ela já faz esse trabalho há muito tempo. E os outros dois professores que vão falar sobre os idiomas, né? Eu vou participar também da aula, eu vou fazer uma pequena apresentação, mas a maior parte do tempo vai ser com eles, ok? Obrigada, Samira. Vamos lá. Pergunta 9. Há influências da língua e cultura árabe e africana nos países que falam Yorubá? Sim, demais, a beça. Com os meus trabalhos e minhas pesquisas, com o professor Tinho, lá do Núcleo dos Estudantes Africanos da Diáspora, né, que eu estava falando com eles, que vai ser um dos convidados. Ele costuma falar muito que existem 3 matrizes africanas muito fortes, que é a matriz africana da ancestralidade, a cristã e a árabe. Essas três culturas, elas são muito fortes
em diversas partes, especialmente nas cidades, enfim. E aí, por exemplo, o jogo de Ifá, o sistema divinatório de Ifá, ele vem de uma tradição islamizada. Então, tem muito contato, sim, e nós podemos falar mais sobre isso mais pra frente. Pergunta 10. Quando você fala Yorubalândia, é um neologismo ou uma comunidade reconhecida? Gostei. Eu vejo nos livros, os livros costumam apontar como Yorubalândia, especialmente lá. E aqui também vejo bastante referência. É uma forma de trazer uma identidade a essa região, uma identidade territorial, assim, que também essa territoriedade, né? Quando eu falo assim para vocês, a Nigéria, o Benin, o Togo falam Yorubá. Mas, assim, na Nigéria falam mais de 500 línguas. Então, também não é aquela forma da gente pegar um mapa, e aqui é o Brasil, a gente pinta todo mundo falando português. Mas também o Brasil é um país que tem centenas de línguas reconhecidas, né? Mas, enfim, assim como a Libra é a segunda língua aqui nossa, né? Mas o inglês também. Então, o Yorubá, tem muitas palavras em Yorubá que fazem parte do português brasileiro, como, por exemplo, abadá. Abadá é uma palavra super comum, pessoal, aí do axé, né? Do axé, que eu digo, todos os axés, né? Mas o axé micareta, né? Você compra o abadá, e o abadá é Yorubá. Então, tem muita conexão. Como é a pergunta? Então, Yorubalândia. É uma comunidade reconhecida? Não é um nome da comunidade, mas é um nome, é uma identidade, reúne ali um conceito de uma região, de um povo, de um costume, né? Localiza-se assim no mapa também uma região, mas que, como eu disse para vocês, ela está nesse entre-lugar, né? Ela está tendo influência do mundo cristão. Então, assim, eu participei de uma aula com um professor, que é professor da UF também, o Olo Kokamal. Ele é Yorubá e ele é muçulmano. Tem Yorubás também que são cristãos. Então, tem uma mistura dessa identidade de Yorubá e com essa mistura dessa identidade árabe. Lembrando que, pensando esse processo de forma ampla, de forma histórica, de forma de processo, isso tem a ver com o processo da colonização, o processo do epistemicídio, o processo de transformação política ali que afeta o cultural, que nos afeta, né? E como o Homi Bhabha fala no Local da Cultura, é esse entre-lugar, né? Porque a gente tem essa visão do colonizado e do colonizador. Mas a gente também entende que essa nossa identidade, ela não é construída só nessa determinação. Então se eu sou colonizada, então eu não tenho uma posição de ação? Não. Tem esse entre-lugar, que é o que eu faço com essa condição a partir de que me é dada. Como eu ajo nesse processo. Então, dei uma volta aqui, mas acho que fechou, Samira. Próximo. Okay. Obrigada. Okay. Pergunta 11. Qual é o tronco linguístico do Yorubá? Quais línguas se aproximam do Yorubá? Houve perseguição ao idioma por conta do neocolonialismo? Sim, foi proibido nas escolas falar Yorubá. É proibido. A professora Patrícia conta uma história que é muito legal, depois ela pode contar para vocês, que eu gostei muito, que me afetou muito sobre essa questão da língua, né? Porque aqui a gente fala na escola, a gente fala em casa, a gente fala no trabalho, entre os amigos, a gente costuma falar em português, né? Assim, majoritariamente. Mas tem lugares que você não pode falar a língua que você fala em casa. Então, assim, se a gente... como se fosse falar o inglês no trabalho, em casa eu falo Yorubá, e na rua eu falo português, sabe? Então, assim, bota uma pergunta para mim de novo, para eu dar uma olhadinha, que essa pergunta foi grande, para eu comentar melhor. Qual é o tronco linguístico do Yorubá? O tronco linguístico, os Yorubás, eles não fazem parte do tronco linguístico Banto, eles têm um tronco linguístico próprio, a partir disso vem
uma diversidade gigante de formas de falar Yorubá. Na aula que a gente for falar de história e cultura, assim, que é a próxima aula, que eu vou falar assim, quem são os povos que falam Yorubá, como isso é diverso e amplo, que são muitos, e quais línguas se aproximam. Então, várias, quer dizer, boa pergunta, quais línguas se aproximam? Então, como eu estava te dizendo, tem vários, em cada região tem umas diferenças desse Yorubá. Então, fica difícil assim eu explicar para você qual é essas outras, porque ela mesma é muito diversa internamente. E sim, teve perseguição, e lá na Nigéria tem todo um processo de reconhecimento cultural, então de ter escolas que tenham Yorubá, que as pessoas possam serem alfabetizadas em Yorubá, porque elas não podem ser alfabetizadas nessa língua, porque é a língua da bruxaria, é a língua da macumba, é a língua do preconceito, é a língua da opressão, sabe? Essa língua, ela não quer... gente, falei errado. Não é que essa é a língua disso, mas assim, é a língua que é enquadrada nesse processo de dominação cultural, linguística, que passa pela língua, mas também passa pela transformação social do espaço. Tem um livro que eu sugeri na bibliografia também, que é O Mundo se Despedaça, que vai falar de como que começa esse contato das comunidades com os britânicos, né? E como que os britânicos alteram a organização política do espaço. É com escola, é com organização de um mercado de exportação externo. Então, se você na sua aldeia costuma, pensando essa aldeia enquanto um lugar de uma tequeté, um lugar de uma tecnologia verdadeira, um lugar que se lida com a natureza não como um recurso, mas como algo que é parte de você, que até a natureza é a sua mãe, a natureza é parte de você. O Krenak, o livro do Krenak, eu não botei na bibliografia, mas o livro do Krenak é um discursozinho dele, é um livro fininho assim, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Ailton Krenak. Nesse livro ele fala sobre isso, como que quando a gente passa a olhar para a natureza como um recurso, não como alguém da sua família, se transforma completamente essa relação ali de nós, bichos, seres humanos, né? Essa humanidade, né? E essa humanidade colonizada, essa humanidade capitalista, escravista, extrativista, né? Que queima, que destrói, enfim. E aí vem todo um caminho aí da tradição, pelo menos brasileira, da luta dos movimentos indígenas aqui, que mostram como está viva até hoje, né? Essa questão está viva até hoje. Então, quando a pergunta fala se teve perseguição, sim, e ao mesmo tempo que esse idioma também tem um lugar de destaque na Nigéria, tem uma questão muito forte, mas também é colado com a resistência. Então, com certeza, houve perseguição. Legal. Obrigada, Samira. Vamos lá. Pergunta 12. Professora Priscila, você participou da aula com a professora Patrícia aos templos religiosos em São Paulo o ano passado? Ou é impressão minha? Caramba! Que legal! Quem é você? Fala comigo. Sim, inclusive eu tinha vindo para São Paulo para apresentar na UFABC, que teve um encontro da AMPU-SP. AMPU é a Associação Nacional dos Professores de História, um grande órgão de representatividade, organização da nossa profissão, enfim. E eu fui apresentar no encontro que eles tiveram aqui em São Paulo, na UFABC, em Santo André. E a professora havia me convidado, a mim e ao professor Anan. Então, se me viu, também viu o professor Anan. Vai ver ele de novo na terceira aula. Ai, foi fantástico esse dia. Muito obrigada por lembrar.
Depois eu quero saber quem é você também, para eu te reconhecer. Pergunta 13. Eu gostaria que falasse um pouco sobre a ditadura nigeriana. Vou deixar essa pergunta para ser respondida mais para frente, tá bom? Porque já são 11h15, vai estar terminando. Esse é um assunto que merece, assim, uma extensão. Vou deixar aqui anotado para a gente comentar depois. Isso, gente. Nem todas as perguntas a gente vai conseguir devido, por exemplo, à extensão da pergunta. Isso é um padrão geral de todos os minicursos e aulas que a gente dá aqui. Responder no dia. Mas a gente pode começar a aula seguinte respondendo essa questão e seguindo. Tá bom? Aqui. Pergunta 14. O que define alguém ser Yorubá? Ser de luz, olha o ser de luz ali. Caramba! Essa é uma pergunta que eu estou querendo responder também. Isso, inclusive, é parte do meu interesse nessa pesquisa. Assim. Não interesse nessa pesquisa, mas nessa compreensão desse povo, dessa nação, dessa identidade. Então, assim, eu posso responder de diversas formas para você. Ser alguém iorubá tem que ter nascido numa família iorubá, tem que ter nascido numa família que tem como tradição, como os mais velhos, estarem conectados com esses ritos, com essa filosofia, essa relação com a natureza, com os processos dos orixás, com questões de cultura alimentar, cultura de vestimenta, cultura espiritual, né? Porém, a gente é muito difícil, né? Porque assim, eu sei que não é isso que você está perguntando, mas assim, o que é esse ser puro, né? O que é o brasileiro? O que é ser brasileiro? O que é ser carioca? O que é ser latino? O que é ser negro? O que é ser branco? É muito difícil definir, né? Mas assim, o exercício que eu quero trazer aqui nesse sentido de definir alguém como Yorubá é ter nascido ali na região da Yorubalândia, ter como familiares quem está lá, quem é de lá, mas que ser Yorubá também é ser cristão, é também ser árabe, enfim, é muito complexa essa pergunta, mas assim, porque assim, depende de que forma a gente vai estar trazendo. Espero ter trazido mais uma dúvida para você, porque essa é uma grande questão aí que a gente vai tentar compreender, mas vamos estar identificando isso, vamos estar trazendo características mais profundas, entendeu? Ao longo do curso. Vamos terminar. Espero que a gente consiga terminar com essas duas, porque eu queria deixar esses últimos momentos para alguém falar também, né? Tentar responder essas perguntas e abrir o microfone um pouquinho. É uma pena. Então a gente para na pergunta 16, tá bom? Por hoje. Sim, acho que também não tem mais perguntas no chat. Tá, deixa eu ler lá, Samira, por favor, querida. Obrigada. Para entender melhor, podemos dizer que o Yorubá é mais como uma cultura, como língua, filosofia, etc. Tipo assim, os países que falam não têm ela como uma língua oficial, mas estão envoltos em sua cultura? É mais ou menos isso? Tá indo pelo caminho maravilhoso. É nesse sentido. Pode ir? Próxima pergunta. Professor, alguma dessas indicações da bibliografia dizem respeito aos adinkras? Sou professora e após conversar com meus alunos sobre o Sankofa, muitos deles ficaram interessados em conhecer mais sobre o assunto. Edson, consegui ver aqui. Foi o Edson? Não, né? Viajei. Nicole. Foi a Nicole que falou. Foi a aqui. Nicole. Nicole, olha só. Material maravilhoso que tem online, um material chamado A Cor da Cultura. Anota aí, A Cor da Cultura. Nesse material você tem muitas propostas pedagógicas para serem utilizadas em salas de aula, inclusive os adinkras. Se eu não me engano, é no volume 2. Você pode baixar todos eles, é um ótimo material de trabalho.
Bom, Samira, muito obrigada. Quer falar alguma coisa, Samira, já que você acompanhou? Não. Tô feliz, assim, por participar. Enfim, eu acho que tudo que você falou aqui é um alimento mesmo para a alma, assim, vai levar muito tempo para ser digerido, né? E que bom que a gente vai ter outros, vários encontros para poder conhecer um pouco mais sobre o Iorubá. Obrigada. Vamos lá. Infelizmente, nós temos uma sala cheia de gente, mas não vamos poder ouvir todos e todas e todas. Então, gostaria muito de ouvir algum de vocês. Quem quiser, abre o microfone e vem dar um olá. Carol. Eu vou dar a sugestão do Edson Previato, que ele tinha escrito uma pergunta e a gente acabou não contemplando. Edson. Obrigado. Ok, é para eu falar. Ok, desculpe. Bom dia a todos e todas. Eu tenho uma dificuldade especial quando eu falo a respeito de encontrar esses verbetes nos dicionários, né? Eu cheguei a baixar alguns, eu tenho alguns aqui em casa, mas muitas vezes vem uma definição única da palavra, né? Então, às vezes vem, por exemplo, sei lá, fogo, né, ou queimar, mas em que contexto que isso é utilizado, eu sinto, eu tenho uma dificuldade de entender isso, né? Então eu tenho viés de iniciado no candomblé também nessa leitura, né? E aí eu fico curioso no sentido de entender, assim como Ebé, por exemplo, como a professora citou, né? Para a gente ter uma utilização muito de comunidade. Então eu queria entender um pouco se a gente vai abordar nesse sentido e se a parte quando foi falado da filosofia, né, Yorubá, se é disso que a gente está falando e qual o viés que as palavras são utilizadas, viu? Muito obrigado. Mais alguém quer falar? Porque aí eu respondo, comento o que vocês forem falando e depois eu caminho para o fechamento. Bom, desculpa, interrompi. Pode falar, amiga. Eu tinha, não sei se eu estou confundindo, mas eu achei os termos có e egbé um pouco parecidos nos seus sentidos. Eles se parecem, são sinônimos, ou eu confundi as coisas? Obrigada. Mais alguém? Venha, falem comigo. Oi, Priscila. Tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Qual é o seu nome? Eu, Marco. Falo de São Paulo. Trabalho tenho alguns clientes, né, de origem africana e alguns iorubás. Eu sou advogado e na verdade, eu queria só fazer um cumprimento. Foi muito ótima, assim, a aula. Fiquei muito surpreso com a capacidade de vocês aí de organização. Estou gostando muito e espero aprender bastante aí. Eu não tenho nenhuma noção no idioma, né? Estou chegando agora, assim, com essa aproximação mesmo. E eu queria realmente parabenizar vocês aí, principalmente você aí. Gostei muito da aula, né? Parabéns. Obrigado. Obrigada, Marco. Eu acho que dá para ouvir mais uma pessoa. Oi. Oi. Aqui é a Débora, eu sou a Débora Fabrício, sou guia de turismo em São Paulo. Quem é que está aí com você, Débora? Carmen. Oi! 2 anos. É Carol! Filha de africano. E eu sou aluna de História da Arte aí da Unifesp. E, assim, estou adorando tudo, desde o material da sua aula. Muito bacana, assim, e eu faço tour afros em São Paulo, então me interessa. Eu não tenho conhecimento, né, do idioma iorubá, e, enfim, então eu estou aqui para aprender. Mamãe? Certo, estou adorando, muito obrigada. Vou do pé. Acho que dá para ouvir mais um, gente, aí eu fecho. Eu queria falar com todo mundo. Vocês me ouvem? Sim. Vou deixar Primeiro, eu queria agradecer pela aula, foi muito bacana essa iniciação. Eu queria deixar
indicação para vocês todos. Tem uma banda muito boa que usa muita referência de Yorubá. É uma música meio instrumental e meio experimental. Eu vou deixar no chat, mas o nome da banda é Metá Metá. E eles têm diversas referências e é maravilhoso. Então, para quem tem interesse em conhecer um pouco mais da cultura africana e brasileira e do Yorubá, é muito interessante escutar, que é show de bola. Obrigado. Eu que agradeço. Vou caminhar aqui para as minhas considerações finais. Vamos lá primeiro sobre o que vocês comentaram. Sobre a primeira pergunta das diversas formas, né, da tradução. É um desafio, meu amigo Sérgio Luiz. É um desafio para todos nós. É usar vários dicionários. Não ter, assim, eu apresentei o José Benício, mas tem outros dicionários também. Esse é um dicionário de português, né? Tem os menorzinhos, tem os manuais menores também para começar. E o contexto é fundamental. É uma língua viva. A língua é viva, é uma língua cultural, é uma língua que atinge, afeta, cria, muda, ressignifica em cada lugar de um nome diferente. É um desafio. Por isso que eu proponho que a gente faça uma aproximação ao idioma, não uma tradução. E já pensando no que o Marco falou também, esses nossos 9 encontros, né? São 9 encontros, é pouco. E eu não tenho como, é impossível vender o jargão do inglês e do espanhol, enfim, do francês, de aprenda Yorubá em 6 meses. Faça um intensivão de Yorubá em 1 ano. Você vai falar aqui comigo 3 vezes na semana, 2 horas cada dia. E aí você vai sair falando, não vai. Não vai. O meu professor fala que são uns 4, 5 anos aí de estudo, ou 2 anos de imersão, 3 anos de imersão, para você, de fato, pegar, sabe? Um escopo maior, né? Um corpus maior de vocabulário e tal. Mas o que a gente vai fazer aqui é pegar uma palavrinha, um conceito, pegar uma palavrinha, as formas de interpretar essa palavra, se aproximar do Yorubá brasileiro, do Yorubá nigeriano, localizar historicamente esse processo, essa cultura, reconhecimento dentro do saber institucional da universidade. Isso é fundamental e é uma aproximação. E que é muito importante também por uma questão, que eu sempre vou marcar isso aqui, por uma questão do epistemicídio, por conta do racismo. Então, trazer essas histórias, essas vozes também é uma questão muito fundamental para uma educação antirracista. Porque para a educação ser democrática, para a gente poder pensar num projeto de educação democrático para o Estado brasileiro, né? Porque hoje o que a gente tem não é uma educação democrática. Né? Para pensar um projeto democrático, a gente precisa pensar um ensino de história da África, de história afro-brasileira, de história indígena, que seja antirracista, que traga... Tem uma frase da Chimamanda que eu gosto muito, e eu vou terminar a aula com ela. Então, assim, são diversas formas de... terminando as perguntas, diversas formas de a gente interpretar o idioma, tá? E, de fato, é um desafio. Vamos ser desafiados o tempo inteiro. E, assim, não tem uma pessoa que canta certo, uma pessoa que canta errado. A pessoa, sabe, não tem esse certo e errado. Porque, assim, vocês podem aprender uma palavra aqui, aí vocês vão olhar para alguém e vai falar assim, mas eu vi que também escreve dessa forma. Vamos entender que essa filosofia, né, a filosofia ocidental, essa filosofia ocidental que entende o ser e o não ser, o ser e a negação do outro, a gente pensa mais numa filosofia que pensa o ser e o ser também, né? Então, Ko e Egbé são coisas diferentes. Ko é um verbo. Ko é um verbo de ação. Ensinar, estudar, aprender. O Egbé seria essa ideia de comunidade, né? O companheiro, o grupo, onde todos ali se reconhecem e cada um ali
faz parte fundamental do bom funcionamento daquele espaço. E é a minha proposta pedagógica. Com certeza elas se aproximam, e quando falou assim, que elas se aproximam, de fato se aproximam, porque o qual seria esse nosso fazer e esse Egbé seria quem nós somos. Para terminar, também queria mandar um beijo aí para a filha da Débora, linda, seja sempre muito bem-vinda. Vai ter as musiquinhas das vogais, aí a gente pode fazer com ela também. Para terminar aqui com um trecho da Chimamanda, dos Perigos da História Única, isso está na nossa bibliografia também, tem um TED. As histórias importam, muitas histórias importam. As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada. É mais ou menos isso que a gente vai tentar trazer aqui, trazer histórias de reconhecimento para a história e cultura iorubá, que é tão viva e presente em todos nós. Mas lembrando que não só foram os iorubás que vieram para o Brasil, são diversos povos, especialmente os bantus, e, enfim, criar referenciais positivos de orgulho e de espaço de saber, conhecimento institucional também, que é importante. Obrigada. Bom, gente, só para encerrar aqui rapidinho, né, agradecendo imensamente a professora que fez uma aula espetacular. Passo novamente para todos aqui, que eu estou aprendendo tudo com vocês junto aqui, tá? O link do nosso canal, para que vocês se inscrevam e cliquem o sininho para receber as notificações. Isso é importante para que a gente ganhe uploads do YouTube, para poder colocar mais e mais vídeos para vocês, tá? Então, eu peço a todo mundo esse apoio. Agradeço imensamente a professora, né? Estou aqui na minha função de DJ, né? Aqui fazendo milhões de tarefas diferentes. Deixo um forte abraço e, professora, a partir na semana que vem, a partir das 9h40, a sala já vai estar aberta. Qualquer dúvida também escrever, as monitoras Denise e Samira se colocarem à disposição, e também a própria professora, dependendo da situação, também vai respondendo, tá bom? Então, um forte abraço a todas e todas, e encerra aí, Priscila. Dá o seu encerramento aí. Ótima semana para nós. Um abraço até terça que vem.